Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea, sem senso. Não existia na matemática ordenadas e abscissas. Quem inventou isso foi René Descartes. Eu acho difícil existir aí os cálculos modernos, esses que levaram a mecânica quântica, a física quântica, sem as ordenadas e abscissas. Então, a contribuição de René Descartes, eu poderia dizer que ela é fundamental para as atuais ciências. A ciência, ela enganou você quando ela disse assim que ela é a verdade. Porque a ciência, ela é uma produção humana. Então, a ciência não é a verdade. A ciência, ela procura ser a verdade. O problema é que a ciência, ela é dada. Ela é uma produção humana. Dentro daquela alegoria da caverna de Platão, o planeta Terra é a caverna. E os que estão do lado de fora, esses do lado de fora da caverna é a realidade. E esses do lado de fora, alguns que já vieram aqui, e desses alguns que já vieram aqui, o filósofo volta e ele tem por objetivo em seu retorno libertar, falar para as pessoas aqui, olha, eu já estive aí, você está me vendo aqui, e agora onde eu estou vendo realmente a verdade. Eu estou vendo que a verdade está ali, ó. Eu não sei te explicar como é que ela é e não consigo chegar lá, mas eu vejo ela. E eu posso ensinar você para você não gastar tanto tempo aí nessa caverna e depois ir para o lado de fora para outra caverna. Eu já vou te apresentar aquilo que é. Aí nós temos uma interpretação que cai muito bem, que foi inclusive novela da Rede Bobo. Eu chamo de Rede Bobo, eu não gosto daquela emissora de televisão. Mas foi novela aí, o Nosso Lar. Inclusive é uma novela péssima, porque a interpretação do livro em áudio que tem, não sei se ainda há no YouTube, é muito mais fiel à obra do Chico Xavier. Mas guardadas as proporções, esse é um assunto comum. O monge Orígenes, ele foi atacado fortemente pela Igreja Católica. Foi obrigado a deixar de acreditar nesses indivíduos, esses filósofos, esses de outro lado, do lado de fora da caverna. E lembrando que a caverna não é assim, pegou uma nave e foi para Marte, saiu da caverna, não. É outra dimensão. É a mesma dimensão do mundo de Alice no País das Maravilhas, de Charles Dodgson. É a mesma dimensão das irmãs Wachowski, da Matrix. Essa visão, enquanto você não obter essa visão, na boca de Kant você vai ser o menor. Deixe de ser menor. O que é o menor? Na boca de Kant é o ingênuo.
é aquele que não tem coragem de pensar. O Kant diz assim: sapere aude, ouse pensar. É a frase de Kant. Se você não ousa pensar, o que em você é humano? Porque as suas ações, qual é a diferença entre um gato calcular o pulo do muro e o rato que está ali perto da lixeira, para você calcular a parede da sua casa ou da sua fazenda e o tanto de dinheiro que há em sua conta? Não existe diferença. São só algoritmos com números que não têm semelhança, mas é o mesmo algoritmo. O gato tem um número menor de coisas na disposição dele: o muro, o rato, o solo, a fome. Ele vai calcular, vai pular e pegou o rato, pronto. Se alimentou. E você, a diferença é que você tem mais elementos. A sua conta bancária, a sua empresa, a fazenda, a parede, o solo, a cerâmica, os funcionários, o seu avião. A NASA, ela colocou em um projeto 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares, que a NASA colocou em um projeto que vai mandar para Marte uma nave. Essa nave, quando ela atingir a atmosfera de Marte, ela queima a nave, ela estraga a nave. Então só vale para a nave lançar um robô ali na plataforma de Marte. Esse robô, ele vai perfurar o solo para tentar encontrar vida biológica, genes, no solo, onde tinha água, perfurando uma distância considerável desse solo. Aí o repórter da Rede Globo informou, apresentou essa matéria e rindo assim, no final, completamente alegre, que a nossa tecnologia é muito avançada. Faltou um violino no final para ficar romântico, né? Mas é o símbolo da ingenuidade ou o símbolo da maldade. Porque tem que ser nécio para não entender qual é o motivo da fome. Vamos pensar, 2 bilhões de dólares para um robô, jogar um robô lá em Marte. O robô falar assim: olha, aqui teve vida há 385 mil anos atrás. Aí o robô vai falar: isso é a ciência. Ah, parabéns, robô. Parabéns, NASA. 2 bilhões de dólares. Aí eu pergunto: existe fome no mundo? 2 bilhões de dólares mataria a fome de quantas pessoas? Resolveria a vida de quantas pessoas? 2 bilhões de dólares. Se nós distribuíssemos $1 milhão para cada um dos que estão aí necessitados, 2 bilhões de dólares, quantas pessoas ganhariam $1 milhão? Agora, $1 milhão resolveria a vida de muita gente. A minha não precisaria nem de me dar $1 milhão. Se me der até R$1, eu já acho bom. Se me der R$100, eu acharia ótimo. Se me desse $500 mil, nossa, estou rico. Para o resto da minha vida estou rico. Aí vamos pensar, quem que produz dólar? É o governo americano? É um banco? O nome dele é Fed. E aí, esse banco que produz o dólar, qual é o critério para a produção? Porque se eu tenho uma fábrica de doce, eu posso fabricar quantos doces eu quiser e posso distribuir da maneira que eu quiser.
gratuitamente, cobrando pela essa distribuição. Então tem um custo para a produção do dinheiro, que é um banco. E falando nisso, nós temos agora o Pix, que bateu aí nos bancos. Você transfere, é instantâneo. Cai em qualquer banco, qualquer conta, já tem um saldo imediato qualquer dia. Então, o banco que produz, o governo vai gastar 2 bilhões de dólares. Aonde que o governo retirou esse dinheiro? Foi de imposto. E o governo ele pode assim gastar quanto ele quiser, porque vai jogar fora 2 bilhões de dólares, jogar fora. Porque para que serve para você que está assistindo essa pesquisa do que o governo está fazendo? É o que chamam de ciência. É aonde enganaram você, porque a ciência ela só é uma opinião de pessoas que para você ser um cientista, você precisa de fé. Por quê? Porque você tem que acreditar em uma verdade que é dada, que é a epistemologia, de onde partiu o seu projeto. Partiu aqui do Demócrito, então pode. Esse partiu aqui do Nietzsche, então pode. Esse partiu aqui do Sócrates, não, Sócrates não pode. Como nós temos o Acordo de Copenhague, onde Niels Bohr é o responsável pelo acordo, e fica estabelecido que a ciência, a física, porque quem é a mãe da ciência? É a física. Me perdoe aqueles que ainda não sabiam disso. Mas quem manda, quem dita o tom quem rege a ciência é a física. Porque não adianta um geólogo falar assim, aqui existiu um solo assim, e de tal forma, e tanto tempo atrás, e não sei o quê. E o físico falar assim, olha, eu tenho um cálculo aqui, que esse cálculo aí impede que exista um elemento com essas características narradas aí por esse geólogo. Acabou. Ninguém vai deixar de acreditar num físico para acreditar em um geólogo. O geólogo estuda o quê? Aquela parte que já está feita, já está pronta. O físico, ele estuda como que as partes se compõem, o que gera essas partes. Então não tem conversa entre a física e o historiador. O historiador vai fazer uma pesquisa, vai fazer um trabalho de campo, não sei o quê. Eu descobri que no ano tal, o carbono do não sei das quantas, que peguei lá da geologia, e teve um fulano assim e tal, e ele era dessa forma e fazia tal coisa. A física foi lá e falou assim, não existe esse elemento aí que eles falaram assim e tal coisa e tá errado. Ninguém vai dar atenção para o historiador, vai dar atenção para o físico. Para a ciência, você precisa de acreditar que não existe faculdade no mundo que prove a existência da matéria. Não existe. Nós temos aí vários que nós podemos narrar. Um deles é o professor Sérgio Felipe de Oliveira. Eu não sei se ele ainda é o diretor do Pineal Mind, um hospital psiquiátrico em São Paulo. Ele é que desenvolveu aí o projeto Glândula Pineal. A equipe dele é grande, tem Décio e Andoli Júnior, uma equipe grande. Então o próprio Sérgio Felipe de Oliveira falou assim, aonde? Não precisa nem dele para poder falar isso. Basta você aí, apresenta aqui nos comentários a prova da existência da matéria. Prova. Que eu provo que aqui do meu lado tem uma planta. O negócio balançando aqui, ó. Até me incomodou aqui, ó. Tem uma planta aqui, ó. Eu provo que tem um dente aqui na minha boca, né? Tem dente, né? Tem dente aqui, ó. Eu provo que ali tem uma garrafa e, enfim, tem uma cadeira aqui que eu estou sentado. Eu não vou fazer esforço para poder mostrar que a cadeira é real. Mesmo porque a realidade que eu posso apresentar aqui é virtual. Ou seja, será que isso que eu estou apresentando aqui é real?
Será que eu sou real? O que pode em mim não ser real? As minhas palavras? Será que a minha imagem é real? Será que os átomos que compõem essa imagem, eles são reais? A física, ela afirma que isso não pode existir. E foi o acordo de Copenhague. Niels Bohr, ele deixou ali estabelecido que a física não estudaria causas. A física estudaria fenômenos. Aí a pergunta: existe um efeito que não tenha uma causa? Então, quando foi descoberta, porque a primeira questão, nós podemos até nos remeter à apologia de Sócrates, a primeira questão é: existe uma verdade? Sendo a real a existência de uma verdade, a primeira o termo mais esdrúxulo que poderia existir é a verdade relativa. Relativo já é uma coisa que não está relacionada, é diametralmente oposto à verdade. Verdade é só uma, não são duas, nem três, nem meia, nem mais ou menos, nem menos ou mais, nem qualquer outra coisa. A verdade é só uma. Nós temos ferramentas para poder chegarmos à verdade, né? Uma delas é a razão, outra delas é a matemática. Temos mais ferramentas. Mas a questão em si porque assim, se você acredita, se as suas crenças elas estão presas a esse solo, os terraplanistas é justamente esse esquema, né? Os terraplanistas, eles possuem uma verdade. A verdade deles é que a Terra é plana e que os Néfilins fizeram os porcos e que Jesus ele vai voltar e vai separar os camelos das ovelhas. Então, assim, são verdades dadas, idiosincrásicas, individuais. O que os modernos fizeram? Olha, você precisa de acreditar nisso aqui que eu estou falando. A genealogia da moral, o Nietzsche destrói todos os modernos. Todos os modernos. Não fica um em pé. Friedrich Nietzsche. Né? Porque a questão é, para eu poder afirmar, para a ciência poder existir, ela tem que ter uma propedêutica. Ela precisa de uma base fixa, sólida, para ela poder. Porque se A, se B e se C, já perceberam, coisas diferentes, né? A, B, C. Então, a verdade, como que a ciência pode ser real se ela hoje ela A, se amanhã a ciência B e depois da manhã C? Então, eu posso prever aí um abecedário inteiro e outras letras que ainda nem são conhecidas. Então, René Descartes estabeleceu ordenadas e abscissas, mas para isso eu preciso de fé, porque é um esquema completamente de crença. Não é que não seja real, não é que a igreja está mentindo, ou a ciência está assim, não é uma mentira, é um engodo.
Porque nós podemos, por exemplo, imaginar como a noção de conceito intuitivo apresentada por Agostinho no livro 10, Confissões. Ele apresenta o tempo, que é um dos primeiros conceitos intuitivos, né? Ele fala assim: se não me perguntam, eu sei exatamente o que é o tempo, mas se me perguntam, eu já não sei mais. Por quê? Como é que ele vai demonstrar isso? E esse é o problema da ciência. E esse problema se resume no elétron. Ele se resume aí, o problema, na fenda dupla. Experimento muito trabalhado pelo professor Hélio Couto, quando observando um elétron, ele se comporta como uma parte muito pequena da matéria. Quando não observado, ele se comporta como uma onda. E onda pode ser qualquer coisa. Só não pode ser razão. Onda não, só não pode ser partícula. Onda pode ser qualquer coisa. Só não pode ser partícula, uma coisa muito pequena. Aí nós temos o espaço de Planck. Aí nós temos a mecânica quântica. Aí nós temos o colapso da função de onda. E daí tiramos os celulares, os Wi-Fi, a internet. Como que tudo isso funciona? Como que é possível a inteligência artificial? Sofia, Emirados Árabes, cidadania. Como isso é possível? É necessário, nesse momento, você abandonar a sua menoridade. Se você é menor, livre-se disso. Se você quer se livrar disso, não acredite em nada. Acredite em você. Você não vai sair xingando, brigando com as pessoas. Mas para que a sua noção de real vai ser o que alguém deu a você? Seja o pastor, seja seu professor, seja a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Não interessa. Porque é Kant que está, não sou eu. Kant está falando com você. Você é menor, que você não tem coragem de pensar. Só por isso. Porque se você tiver coragem de pensar, você pode ter o seu diploma de físico, você pode ter o seu diploma de, sei lá o que, de moda, de advogado, de geólogo, não interessa. O que interessa é o seguinte: você não é obrigado a admitir a engenharia de consentimento. Eu convivo muito bem com a sociedade. Tenho 3 filhos, tenho minha esposa, 20 anos, 20 e alguns anos de casado. Eu tenho a minha vida como se fosse uma pessoa comum. Mas eu tenho a coragem de pensar. Eu não sou obrigado a falar para ninguém assim, vai com Deus. Se Deus quiser, eu não sou obrigado. Porque quando esse vai com Deus, ou esse se Deus quiser, está presumindo um Deus. E está tirando a responsabilidade minha para ele. Não é se Deus... mas isso é Deus que sabe, né? Quer dizer, não foi eu que falhei? Porque na hora que... se Deus quiser... Não é se Deus quiser, é se eu tiver coragem, eu vou trabalhar e vou conseguir aí obter o meu sustento, obter a minha casa. Não é Deus, ele não vai nem proibir, nem fornecer. Não é que ele não quer, mas se eu pensar assim, que Deus que permite ou proíbe,
Me fala, aquele estupro ali, então não foi Deus? Foi o demônio? Ah, então são dois. Você acredita em dois. Mas espera aí, tem dois? Qual deles é o mais forte? No mundo, nesse mundo que nós estamos, não é difícil acreditar que o demônio então é o mais forte. Porque se for Deus o mais forte, cadê Deus? Aonde ele está? Ele não pode estar no Free Fire lá na Factory. Ele não pode estar no Garry Kasparov. Ele não pode estar no presidente da República. Cadê Deus? Não pode Deus estar no Papa. Não pode. Qual que é a relação do Papa com Jesus Cristo? Jesus Cristo tinha um travesseiro. O Papa só come em talher de ouro. Não pode haver uma demência a esse tamanho. As pessoas não podem ser elas fingem. Elas não são idiotas a esse ponto. Não são completos nécios. Essa opção que as pessoas adotam simplesmente para conviverem em harmonia. Filosofia instantânea, Wilson Marx, sem senso.